Vamos ficar de pé, quem puder ficar de pé. Júnior, coloca pra gente, por gentileza, Isaías 12, versículo 2. Palavra do profeta Isaías ao povo de Judá. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, Elohim, é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, continuamos na tua presença, Pai, pedindo que o Senhor venha continuar falando conosco nessa manhã, que nossos corações estejam abertos para receber tudo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Continua falando conosco. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar. O capítulo 12 de Isaías, ele tem apenas 6 versículos. E ele leva o povo a acreditar que, mesmo diante das adversidades, e mesmo que o povo estiver distante de Deus, se o povo se humilhar, Deus irá responder. Amém? Isaías ele foi escrito num período muito difícil para Israel. Ele foi escrito num tempo onde o povo do reino do sul de Judá, após a rixa, né, entre Judá e Israel, o reino do sul e o reino do norte, Judá foi levado cativo para a Babilônia, dominado por Nabucodonosor. E foi nesse tempo, no meio dessas provações, que Isaías escreve esse capítulo 12, dizendo para aquele povo que ainda há esperança. Como descrito em 2 Crônicas 7,14. Coloca para a gente, Júnior. Onde Deus faz uma promessa para Salomão no passado. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Promessa bonita, né? Amém? E o profeta Isaías incentiva o povo a confiar no Senhor, mesmo no meio das dificuldades que estavam passando. E o que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã é que todo esse estímulo descrito em Isaías 12, ele é ofertado a cada um de nós através dos tempos. E é como um cântico de confiança a Deus. Deus que é a nossa única fonte de esperança e principalmente salvação através do Senhor Jesus Cristo. Eis que Deus é a minha salvação. É uma afirmativa de que o nosso livramento e a nossa salvação não depende da força humana, não depende dos méritos humanos, e sim de Deus. Num tempo em que vivemos, onde o sacrifício de Cristo é esquecido por muitos, num tempo onde o eu humano quer colocar Cristo de lado. Cabe a cada um de nós lembrarmos o tempo todo que somente pela graça é que somos salvos. E essa graça vem através de Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? E o nosso papel nessa história é aceitar essa graça que nos é ofertada através de Jesus Cristo. Faz sentido para você? Amém? E o profeta Isaías, ele diz àquele povo que mesmo se ele estivesse afastado de Deus e sofrendo as consequências por isso, Deus não tinha se esquecido deles, trazendo um conforto a toda a adversidade que eles estavam passando. Amado, eu quero deixar bem claro aqui que passar uma adversidade não quer dizer que foi porque você se afastou de Deus. Porque muitas adversidades Deus permite para cumprir um propósito dele. Como aconteceu com Jó. Senão nós caímos no erro dos amigos de Jó.
de achar que Jó estava errado, quando na verdade não era. Era um propósito de Deus na vida de Jó e na vida daqueles amigos também. Ficou claro? Amém? A igreja está dormindo? Desperta tu que dormes. Amém? E só que nesse caso aqui, né, de Judá, eles realmente se afastaram de Deus e sofreram as consequências. E essa história do povo de Judá, ele nos ensina que, mesmo diante dos nossos erros, Deus sempre toma uma iniciativa para nos resgatar. Por amor de cada um de nós. Deus sempre está à frente, tomando uma iniciativa. Porque Deus é um Deus de misericórdia. E por isso ele vem ao nosso encontro. O que Deus fez com Adão e Eva? Após logo Adão terem pecado. Deus pergunta, Deus vai. Onde está Adão? Onde você estás? Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. Gênesis 3, 8, 9. E ouviram a voz do Senhor, Adão e Eva, né? Que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor, Deus, a Adão e disse, onde estás? Não é que Deus não soubesse onde Adão estava, mas é que o pecado já estava afastando Deus dos homens. Amém? Mas mesmo com o pecado deles, Deus toma a iniciativa de ir até ele. Amém? Bonito, né? Esse amor de Deus pela humanidade. E Deus, ele veio ao encontro da humanidade através de Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém, igreja? E Deus, ele sempre tem uma forma de tentar nos resgatar, seja por algo que você vê, algo que alguém fala, às vezes um louvor que você escuta, ou mesmo a palavra. Certa vez tinha acontecido uma situação e eu fiquei bem irado, vamos ser sinceros, né? A palavra diz para você não se irar, mas nós somos humanos e às vezes acontece. Irai-vos, porém não pequei. Obrigado, irmã Rita. E eu estava no ônibus. E o ônibus deu uma freada bem forte, né? Aí uma pessoa começou a reclamar com o motorista. Aí o motorista olhou para ela e falou, você acha que eu fiz de propósito? Aí me remeteu o que tinha acontecido comigo lá atrás. Que a pessoa falou para mim, o senhor acha que eu fiz de propósito? Só que na hora, o coração humano, né? Mas Deus é maravilhoso e ele nos mostra, ele nos traz pro eixo, para a gente não errar, como a irmã Rita muito bem falou. Irai-vos, mas não pequeis. Amém? Quem está entendendo? Amém? E, às vezes, uma palavra, do nada, entre aspas, mas é Deus falando com você. De repente, você sente que aquela palavra está falando com você. O de repente de Deus. Que de repente não tem nada, né? Porque é o propósito dele em nossas vidas. Amém? Só que nesse caso de Judá, Deus tinha falado com aquele povo, alguns perceberam que era Deus que estava falando e se dobraram diante dele. Mas, infelizmente, alguns continuaram com as suas obras. E o que nos leva a pensar, a perceber, porque tem coisas que é você perceber que é Deus falando com você.
Outra coisa é você perceber e não aceitar que é Deus falando com você. Ficou claro? Vocês estão entendendo? Que às vezes Deus está falando, mas a pessoa percebe que Deus está falando, mas não muda o seu rumo. Tem uma história, eu acho que eu já contei aqui, na época do faroeste nos Estados Unidos, tem uma parábola, né, vamos colocar assim. Havia um preso que ele foi condenado à morte pelos seus crimes. Só que a população começou a clamar por ele, para que o governador o absolvesse. Quem conhece essa história? Aí o governador ficou tocado, né? Falou, eu vou perdoar esse preso, mas antes eu quero conhecê-lo. Aí o que ele fez? Pegou a carta de perdão, colocou dentro da Bíblia e se disfarçou de pastor. E foi visitar esse preso. Só que assim que ele chegou, o preso olhou, viu a Bíblia, eu não quero nada contigo. Não quero saber da palavra, não quero nada contigo. Aí o pastor, né, que era o governador, mas tem algo importante para você aqui dentro. Ele, eu não quero saber. Aí o governador se recolheu até para preservar a vida dele, né, que o cara estava bem agressivo, e foi. Aí o carcereiro falou, mas você é burro. Aí o cara, mas por quê? Ele estava com a sua carta de perdão dentro da Bíblia. Ele foi condenado. Aí no dia da execução dele, ele pediu para falar. Aí ele falou que iria dar uma palavra a todos que estavam vindo, que ele não estava sendo condenado, né, morto, pelos pecados que ele cometeu, mas sim pelo perdão que ele não quis aceitar. Amém? Deus está sempre ofertando a graça para a gente. E muitos não estarão perdidos pelos pecados que cometeram, mas sim pela graça que eles estão deixando de aceitar através de Jesus Cristo. Amém? Amém ou não amém? Nós somos privilegiados de vivermos no tempo da graça. Porém, esse tempo não é para nós fazermos tudo que nós queremos, achando que está tudo bem. Mas sim que nós devemos confiar que a graça de Deus nos foi concedida através de Jesus Cristo. E devemos exaltar o seu nome, onde quer que nós estejamos. Amém? E não fazer as coisas que nos dá vontade pela nossa cabeça. Algumas semanas atrás eu estava vendo um vídeo e uma senhora estava falando do amor de Deus. E como ela entendia o amor de Deus, e ela pregava sobre isso. E ela falava que Deus é amor, amém? Deus é amor. E que as pessoas tinham que parar de olhar os pecados dos outros e olhar os próprios pecados. Amém? Muito amém. Sim. Só que, do jeito que ela estava colocando, era como se Deus estivesse perdoando os pecados de determinadas pessoas. É claro que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecemos da glória de Deus. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza, Romanos 3,13. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. É claro que sim. Só que nós não podemos romantizar Romanos 3,23. Nós não podemos romantizar e nem normalizar o que está errado. Porque quando chegar naquele dia, Deus não vai normalizar aquilo que a sua palavra diz que está errado. Amém ou não amém? Ela tem o seu ponto de vista, mas nós não podemos ler um texto de uma palavra sem o seu contexto.
Nós não podemos pegar nem um capítulo inteiro e não ver o contexto daquela história. Senão nós caímos no erro de tropeçarmos. Coloca para a gente também, João, por gentileza, João 16:8. Porque a palavra diz que Deus é amor, mas também Deus é justo. Diz a palavra, e quando ele vier, falando aqui, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque tem pessoas que estão querendo tomar o lugar do Espírito Santo. Deixa o papel do Espírito Santo com o Espírito Santo. Amém? Mas conforme eu falei, nós não podemos normalizar aquilo que está errado. Se Deus diz que está errado, é errado. Amém? Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. Isaías 59:1-2. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Pode deixar essa palavra, Júnior. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus é amor. Amém? Porém, Deus é justo. Ele ama o pecador, mas não vai amar o pecado. Ficou claro para vocês? Amém? Isaías 59:1-2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Em Atos 3:19, ele fala que arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Ou seja, nós não devemos pegar um texto, né, conforme eu falei, ou um capítulo inteiro, e tentar querer adaptar do jeito que nós queremos. Do contrário, nós iremos tropeçar e tropeçar feio. Não é assim? A palavra diz, não nesse contexto, né? Mas a palavra diz, e caiu e foi grande a sua queda. Porque edificou a sua casa sobre a areia, sobre aquilo que não tem base. Você pegar um texto sem contexto é você edificar a sua casa em algo que não tem base. Estão entendendo, pastor? Estão entendendo, papai? Amém. Voltando ao profeta Isaías, o capítulo 4 e 5 do versículo 12, ele fala, e direi naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas. Sabe-se isso em toda a terra. É como uma ordem ao povo, e cada um de nós dá graças ao Senhor. Independente das circunstâncias, louvai ao Senhor. Isaías sabia do sofrimento do povo. Sabia que aquele sofrimento era real. E Deus sabe aquilo que você está passando. Ele sabe que o sofrimento daquele povo é real. Ele sabe que o seu sofrimento é real. E ninguém tem direito de chegar para você e falar, não chore. Porque só quem sabe o que está passando. Não tem um ditado aí no mundo, né? Só quem sabe onde o sapato, o calo aperta, que o sapato aperta, né? Assim? Onde aperta o calo. Entenderam, né? Só quem está passando pela situação sabe disso. E Deus sabe disso também. Mas o que eu quero dizer para cada um de nós nessa manhã é que, mesmo no meio do nosso choro, mesmo no meio das nossas tribulações, mesmo quando você acha que não tem ninguém próximo a você, Deus está do teu lado. Amém? E ele fala para cada um de nós, não chore.
Ele fala. Ele pede que você confie nele. Amém? Ainda que você chore. Chore confiando. Porque ele está agindo. Mesmo que você não esteja vendo. E Deus pede, no meio do choro, que você louve a Ele. Ele pede que você, homem e mulher, louvam ao Senhor, independente de qualquer situação. Desculpa, irmãos. A irmã Rita falou para eu falar alto, a garganta tá doendo. Brincadeira, irmã. É fácil louvar quando as situações são de alegria. Mas louvar a Deus na hora da aflição, onde o coração fica apertado, não é nada fácil. E Deus sabe disso. No entanto, é nessa hora em que, ao invés de se desesperar, você deve louvar e proclamar: Senhor, Tu és o Deus que me salva. Amém? Olha para a pessoa próxima para você e fala para ela. Diga de todo o coração: Senhor, Tu és o Deus que me salva. Amém? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. É claro que eu não sei, realmente eu não sei. Mas o Senhor, Criador dos céus e da terra e de tudo que há, Ele sabe. Ele esquadrinha os nossos corações. Ele sabe exatamente o que você está passando, o que você está sentindo. Aquela dor que muitas vezes não sai em palavras. Mas mesmo no teu silêncio, Deus vai ouvir o teu coração. Amém? E para nós concluirmos mais essa palavra e passarmos para a Santa Ceia, hoje é culto de Santa Ceia, guarda essa palavra no seu coração. Paulo e Silas estavam na prisão, estavam presos, aos olhos humanos, injustamente, né, após libertar uma jovem com espírito de adivinhação, mas aos olhos humanos, sem perspectiva nenhuma de serem salvos, de serem soltos, mas ao invés de murmurarem, eles louvavam a Deus. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. Atos 16, do 24 ao 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Amados, o que eu quero dizer para nós concluirmos? Independente da situação, louve ao Senhor. Ainda que seja ilógico aos olhos humanos, louve ao Senhor. E ainda que os grilhões não caiam, apesar das circunstâncias que possam estar à nossa volta, que nós estejamos louvando o Senhor, porque Ele cuida de nós. E mais uma vez Ele está aqui nos convidando a cear com Ele. Amém? Vamos ficar de pé? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, queremos te agradecer por essa palavra. E queremos te pedir que o Senhor continue conosco nesse momento de ceia, nos dando o privilégio de participar junto com o Senhor. Se há algo em nossos corações que tenha te desagradado, Pai, nessa semana, nesse mês, nesse dia, perdoa-nos, Pai. E não permita que o inimigo venha colocar algo em nossas mentes, impedindo de nós cearmos a tua ceia, Pai, de nós participarmos contigo. Continua conosco, Pai, nessa manhã. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Júnior, coloca para a gente, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23.
Palavra bem conhecida da ceia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Amém. Pai, conforme teu servo já pediu, Pai, continua conosco nesse momento, abrindo nossos corações para receber tudo que o Senhor tem para nós, Pai, e que nós possamos cear a tua mesa. Dai-nos esse privilégio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu convido a irmã Rosinha para orar pelos elementos e servir a Santa Ceia a todos. Por gentileza, irmã Rosinha. Amém? Senhor Deus, obrigada por este momento. Desde que começamos a primeira palavra, aqui nos mostrada até o final, durante todo o tempo, é para te adorar, é para te glorificar. Senhor, que seja uma glorificação não repetida, não sem sentimento, mas que haja uma comunhão do nosso espírito com o teu nesta manhã. Que o Senhor aceite a nossa pedido de perdão. Tudo isso eu sei que tu fazes, nós aprendemos isso nesta manhã. Meu Deus amado, essa hora eu distribuí, mas eu te peço licença ao meu pastor para agradecer, Senhor. O Senhor tem trazido palavras que nos interessa nesse tempo do fim. Uma palavra que alimenta. Cada vez que eu venho, eu experimentei algo que eu ouvi aqui. Mas o Senhor é Deus grande. Não tem palavras para dizer o quanto o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Nós vamos ceiar. Nós cremos, mas queremos nos lembrar, o tempo é esse, de que o Senhor vai voltar. E tudo aquilo que o Senhor fez foi para nos ter no céu contigo. Aleluia. Eternamente, Pai. Não deixa que nada venha nos desviar desse propósito, Senhor. Ah, Senhor, me perdoa, mas eu estou cheia da tua graça nesse momento. Glória a Deus. Senhor, aqui. Sei que todos nós, Senhor, nós vamos cear, sabendo que este é o teu corpo, o teu sangue. Pela fé nós cremos, isso é um simbolismo, mas isso aconteceu, é verdade. Nós não podemos, Senhor, deixar de acreditar e de usufruir disso. Obrigada por este momento e nós te adoramos. Tudo aquilo que o Senhor falou nessa manhã, que fique só no nosso coração e na nossa mente, mas que nós possamos agir, Senhor, em nome de Jesus. E me desculpe, Senhor, se eu sou uma desequilibrada, que fico falando toda hora aqui, mas é para te adorar. Tu és Amém. santo, santo, santo. Amém. Nós vamos ser nesse momento. Aleluia. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso dar? Não vou lá, não. Dá um abraço no pastor? Senhor. Rezando poderosamente. Em nome de Jesus Cristo, servo de Deus. Amém. Amém. Diaconisa Rosinha vai derrubar o pastor. Amém. Ô, papai. Cristo já nos preparou um manjar e nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná, que a graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia! Amém. Glória a Deus.
Pastor já é chamado de Jeremias. E a irmã com essa unção agora, meu Pai do céu. Que Deus continue abençoando a Diaconisa Rosinha em todo o tempo. Amém? Pegue o pão. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podei comer, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Antes de você beber, amado, troca o cálice com seu irmão e fala para ele: Eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão contigo. Igreja, eu tenho comunhão contigo. Amém? E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Podem tomar, igreja. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Glória, glória, glória a Deus. Eu creio que Ele se faz presente, Ele está aqui, falando no coração de cada um de nós, de cada um que está ouvindo essa mensagem. Amém? Feche seus olhos. Vamos fazer a oração final. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Criador da vida. Criador desse dia, Criador desse momento. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por permitir que nós venhamos participar da Tua ceia, Pai. Nós tenhamos participado da Sua ceia. Pai, muito obrigado, Pai. Continua falando nos nossos corações nesse domingo, nessa semana, em todos os dias. Que a Tua palavra, Pai, tenha encontrado coração fértil em nossas vidas. Continua falando conosco, manifesta o Teu poder e a Tua glória em cada um de nós, em cada família aqui representada, Pai. Visita, pois Tu és um Deus de perto, mas também Tu és um Deus de longe. Muito obrigado por tudo, Pai. É o que nós colocamos nas Tuas mãos e que essa oração chegue ao trono da Tua graça como aroma suave, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. E todos digam amém. Tenham um domingo abençoado e abençoador em nome de Jesus.